O cangaço é algo que vem sendo estudado no Nordeste há cerca de 100 anos. Para falar sobre o tema, o Jornal Futura convidou o pesquisador paraibano Kidelmir Dantas. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, entidade em que foi presidente de 2006 a 2009. Kidelmir, qual a importância que o cangaço tem no contexto da história do Nordeste? Olha, é um capítulo importante da história do Nordeste. O cangaço só existiu no Nordeste brasileiro, foi produto de uma época, né, de um meio, final do século XIX para meados do século XX, e que hoje é estudado e pesquisado em todos os pontos, em todo o mundo, inclusive, nas academias, nas escolas de primeiro e segundo grau. E é motivo de muita pesquisa e de muita controvérsia. Porém, não deixa de ser um capítulo importante na história do Brasil. Até a década de 70 era mais ou menos escondido, vamos dizer assim, como pesquisa. Era como se fosse um fato que tinha acontecido e não como história. Hoje não. Hoje a importância dele é de um capítulo da história do Brasil, mais precisamente do Nordeste brasileiro. Talvez isso justifique um pouco existir tantos livros e tantos filmes sobre o tema? Isto. Na década de 70, principalmente, o que deu muita ênfase ao cangaço foi a parte de cinematografia. Antes disso, o que deu ênfase ao cangaço foi o cordel, a literatura de cordel. Então, depois de literatura de cordel, cinema, veio a literatura escrita, mais propriamente dita, nos últimos anos, com uma série de publicações mais intensa, né? Livros que saem aí, anualmente, saem no mínimo 10 livros sobre o tema. Quais são as maiores expressões do cangaço no Nordeste? Olha, o cangaço, quando a gente fala de cangaço, as pessoas imaginam logo Lampião, pensam logo em Lampião. Porém, antes de Lampião, tiveram outros grandes nomes de cangaceiros, de chefes de grupos de cangaço, do cangaço, que vêm, inclusive, citados na bibliografia desde o Cabeleira, de Franklin Távora, Lucas da Feira, da Bahia. Depois veio o senhor Pereira, que foi chefe de Lampião, antes de Lampião, o senhor Pereira antes de Lampião. Mas antes de senhor Pereira, Jesuíno Brilhante, no Rio Grande do Norte, cangaceiro do Patu. Depois de Jesuíno, Antônio Silvino, cangaceiro pernambucano, que atuou entre Pernambuco, Paraíba e o Seridó do Rio Grande do Norte. E depois, sim, senhor Pereira, Lampião, e Lampião transforma o cangaço em meio de vida. Lampião dá, vamos dizer assim, é o grande nome, a grande luz do cangaço, entre aspas, para nós pesquisadores, porque o cangaço, sob o domínio de Lampião, e o Nordeste principalmente, passou 20 anos, de 1918 a 1938, Lampião entra no cangaço em 18, em 22 assume o grupo de senhor Pereira e passa até 38, como chefe de grupo e de subgrupos, comandando subgrupos também. Então, esse é o grande nome, por isso que Lampião é o rei do cangaço. E Lampião tem seus defensores, e tem seus admiradores, e tem os seus adversários. Então, no contexto da bibliografia cangaceira, nós temos admiradores de Lampião, tem deles que têm uma admiração profunda, e tem deles que os adversários que têm anti-Lampião, né, que são ao extremo. Para a gente finalizar, no caso do ataque a Mossoró, quais as motivações para o bando de Lampião invadir? E a outra pergunta para a gente também concluir: foi coragem ou loucura do prefeito Rodolfo Fernandes? A bibliografia cangaceira e os fatos registrados, inclusive no Diário do Coronel Gugel, consta que Lampião veio ao Mossoró. São dois motivos principais. Um, que é o mais defendido, mais informado, que é a vinda por incentivo para pegar dinheiro, onde um dos personagens responsáveis seria Macilon, com o apoio do Isaías Arruda de Aurora, com o apoio de coiteiros do Ceará, né? O outro é um fato que se comentava a boca pequena até a década de 90 e que nesse século a coisa começa a se expandir, que é um motivo político. Então já há pesquisadores que dizem que a vinda de Lampião a Mossoró foi por questões políticas, com apoio dos coronéis de Aurora e com apoio
de alguns adversários políticos do prefeito Rodolfo Fernandes, que naquele 13 de junho de 1927 teve a ousadia e a coragem de, juntamente com seus munícipes, enfrentar o bando do cangaceiro Lampião e vencê-lo.